Olá, estamos aqui mais uma vez para prosseguirmos os nossos estudos do livro Entre a Terra e o Céu. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 31, Nova Luta. E só que esse capítulo é o maior, se não um dos maiores capítulos que tem nesse livro. Então vamos procurar fazer o uso do tempo da melhor forma possível para que possamos, dentro do tempo que nós temos aqui de estudo, extrairmos o máximo de proveito deste capítulo que é muito bonito, né? Então, você já está aí, certamente, desculpa aí, gente, certamente você já está aí com o capítulo número 31 à mão, né? Então vamos rogar aos benfeitores espirituais que nos amparem, que possam nos orientar, para que os nossos comentários, as reflexões que aqui trouxermos, possam ser o mais fiéis possível dentro da doutrina espírita. Pedimos também, mestre amigo, que ampare a todos nós, aos nossos familiares, em nossas lutas diárias, para que possamos trabalhar a nossa reforma íntima, que possamos trabalhar o controle das nossas más inclinações e, principalmente, a nossa reforma moral. Fica conosco nos orientando e, com a tua permissão, iniciamos os estudos desta reunião de hoje. Que assim seja. Então vamos lá, né, gente? Lembrando que nós estamos iniciando o mês de abril e neste mês nós do CESLUZ estamos completando um ano de palestras públicas. Sabemos que é o iniciozinho de uma jornada, mas nós vamos aproveitar este mês para promovermos a divulgação das palestras espíritas. Então, procure aí saber quais os temas que nós trabalharemos esse mês, né? Lembrando que as nossas reuniões públicas e passes ocorrem toda quarta-feira, a partir das 15 horas, no CESLUZ, Centro Espírita de Estudo Seara de Luz, que fica na rua Luiz Cunha, número 35, no centro da cidade de Santos Dumont. E você é uma pessoa muito bem-vinda aos nossos estudos, aos nossos aprendizados. Então, venha estudar conosco, vamos participar das reuniões públicas, vamos procurar conhecer também as outras atividades do centro, para que a gente possa enriquecer o nosso conhecimento espiritual e, assim, facilitar um pouco mais a nossa tão falada reforma íntima. Mas vamos lá, né, gente? Vamos iniciar aqui o capítulo 31, Nova Luta, a respeito da reencarnação, da volta à Terra desse espírito Júlio. Então vamos começar o nosso texto aí. O pequeno Júlio desenvolvia-se como flor de esperança no jardim do lar, todavia sempre mirrado, enfermiço. Então nós sabemos que o Júlio ele teve uma reconstituição do seu perispírito, né? Mas como os espíritos envolvidos nesse processo de reencarnação não são espíritos perfeitos, ele teve muita depuração de suas doenças espirituais, mas não foi algo perfeito. Então, é natural esperar que o Júlio vá ter alguns problemas de saúde, né, algumas enfermidades nesta encarnação. Então vamos lá continuar. Desvelavam-se os pais por assisti-lo convenientemente. Contudo, por mais adequados se categorizassem os tratamentos recalcificantes, trazia doloroso estigma na garganta. Então veja bem, aquela doença que ele sofria no plano espiritual, na região da garganta, né? Embora com a formação do seu novo perispírito para essa encarnação, isso tenha sido quase que eliminado, mas não foi eliminado totalmente. Ele ainda traz isso em suas lembranças e é algo que ele vai ter que reparar aqui na Terra, porque isso ocorreu numa encarnação anterior, né, onde ele ingeriu corrosivo e alterou, né, afetou não somente o seu corpo físico, mas com a região, né, correspondente do corpo espiritual. E como isso está na sua consciência, ele trouxe isso para essa encarnação.
Extensa ferida na glote dificultava-lhe a nutrição. Farinhas suculentas concorriam com leite materno para robustecê-lo, mas em vão. Então a gente observa nesse início de texto aí que ele estava tendo todos os cuidados materiais possíveis. Os médicos estavam ali orientando. Naquela ocasião, acredito que não existia nutricionista, mas o médico, né, ou os médicos envolvidos, passavam uma alimentação boa, passavam remédios, e a gente observa que isso não estava surtindo grande efeito. Ele tinha muito propensão a doenças, né? Entretanto, apesar dos cuidados que exigia, era uma bênção de felicidade para os genitores e para a irmãzinha, lembra da Evelina? Que sentiam em seu rostinho tenro um ponto vivo de entrelaçamento espiritual. E a gente pode observar também, gente, a seriedade com que essa obra de André Luiz foi ditada a Chico Xavier, né? Entre o último livro ditado pelo André Luiz e esse, passaram-se mais ou menos 2 anos, né? Agora, quando a gente começa a fazer as contas aí, né, entre 1 ano de julho, né, que agora ele está com 1 ano, mais 9 meses, né, da gestão, e mais alguns meses, assim, é mais ou menos a pausa entre o último livro e esse livro, ditado pelo André Luiz. Então a gente vê que os espíritos da faixa do André Luiz, o André Luiz não parou. Ele parou de ditar o livro para o Chico Xavier, mas ele estava trabalhando no plano espiritual, aprendendo, colhendo informações para trazer no próximo livro, né? E como ele estava muito ocupado lá, ele não estava ditando livros, né? Foi o período, mais ou menos, que houve a necessidade dele deixar de ditar a Chico Xavier para continuar aprendendo, assimilando lá, para depois trazer esse novo livro, ok? Então vamos em frente. Muitas vezes, conchegamo-no ao coração, rememorando os trabalhos que lhe haviam precedido o regresso ao mundo, assinalando a ternura otimista com que Odila, transformada em generosa protetora da família, lhe acompanhava o desabrochar. O pequerrucho já começava a falar por monossílabos em vésperas do 1º ano de renascimento, quando nova luta surgiu. O inverno chegara rigoroso e vasto surto de gripe espalhara-se ameaçador. A tosse e a influenza compareciam pertinazes em todos os recantos, quando, num dia de grande trabalho para nós, eis que a genitora de Evelina veio novamente ao nosso encontro. Dantes procurava assistência para Zulmira, agora demandava auxílio para Júlio. O menino, assaltado por teimosa amidalite, jazia prostrado, febril. Dirigimo-nos, incontinente, para o lar do ferroviário. Com efeito, o vento soprava úmido sobre o largo espelho da Guanabara. As ruas, pela vestimenta pesada dos transeuntes, davam ao rio o aspecto de uma cidade fria. Então aí, gente, com idade próxima a 1 ano de idade, o Júlio começa a sentir algumas complicações no seu corpo físico. Então começam a aparecer tosses, vai aparecer a gripe, a influenza naquela época, contaminou muita gente, né? Então, aí, próximo a 1 ano de idade, o Júlio começa, né, com algumas complicações a respeito da sua enfermidade. Alcançamos sem detença o domicílio de Amaro. O quadro, à nossa vista, era indubitavelmente constrangedor. Penetramos o aposento em que a criança gemia, semi-asfixiada, no instante preciso em que o médico da família efetuava meticuloso exame. Clarencio passou a reparar-lhe todos os movimentos. A garganta minúscula apresentava extensa placa branquicenta
e a respiração se fazia angustiada, sibilante. O instrutor meneou a cabeça como se fora defrontado por insolúvel enigma e colocou a destra na fronte do facultativo, compelindo-o a refletir com a maior atenção. Zulmira e Evelina, sem perceber-nos a presença, fitavam o médico preocupadas. Então veja bem que os benfeitores espirituais estavam também fazendo um esforço para orientar o médico. E se o médico tivesse ali realmente com responsabilidade, com dedicação, certamente ele iria ficar receptivo a essas possíveis orientações dos benfeitores espirituais. Após longo silêncio, o clínico voltou-se para a dona da casa, afirmando: creio, devamos procurar um colega imediatamente. Enquanto a senhora telefona para o marido, chamando-o da oficina, trarei comigo um pediatra. A torturada mãezinha conteve a custo as lágrimas que lhe borbulhavam os olhos. Então aquele médico ele percebeu que o caso de Júlio estava se tornando um caso muito grave e pediu ajuda a um outro médico. Naquela ocasião não havia muitas especialidades médicas, mas já começava a haver algumas, né? O médico pediatra, por exemplo, ali seria talvez o mais indicado para trabalhar no diagnóstico, né, daquilo que estava acontecendo com o Júlio. O médico tornou cismarento à via pública e, enquanto Evelina, rápida, corria até o armazém próximo para dar ciência ao genitor de quanto ocorria, Zulmira, presumindo-se a sós, abraçou-se ao doentinho, e, chorando livremente, ciciou: ó meu Deus, com tanto amor recebi o filho que me enviaste. Não me deixes agora sem ele, Senhor. O pranto que lhe corria na face queimava meu coração. Nada pude indagar em vista da emotividade que me tomara o espírito, mas o nosso orientador, sereno como sempre, exclamou compadecido: a difteria está perfeitamente caracterizada. A deficiência congenial da glote favoreceu a implantação dos bacilos. É imprescindível o socorro urgente. Então tá aí, ele já tinha identificado a difteria, né, que é uma doença que é transmissível por bactéria, né? Ela atinge as amígdalas, a faringe, a laringe, né, o nariz, né? E ocasionalmente até algumas outras partes do corpo, né, como a pele e as mucosas. E essa doença, né, ela gera, digamos, algumas placas numa cor branco acidentadas, né, lá nas amígdalas e nas partes próximas. Então é uma doença contagiosa. O instrutor começou a mobilizar recursos assistenciais de maior expressão quando o ferroviário, desolado, ingressou no aposento. E aí, gente, o Clarencio, ele vai usar a Evelina para ceder os fluidos salutares, os fluidos reparadores para o tratamento de passe que os benfeitores espirituais aplicariam. Conversando com a mulher, tentava reanimá-la, quando o pediatra, conduzido pelo colega, deu entrada na humilde residência. Ambos os médicos submeteram o Petis a prolongado exame, permutando impressões em voz baixa. O especialista, apreensivo, após manifestar a suspeita de Krupp, né? Krupp é uma inflamação da traqueia e da faringe, causada, né, por algum vírus, né, uma infecção viral e contagiosa. Reclamou a análise de laboratório, decidindo transportar consigo mesmo o material necessário à inspeção. Ao sair, prometeu opinar dentro de algumas horas. Notificou ao pai agoniado que tudo lhe fazia crer tratar-se de garrotilho, né, que é uma doença, né, doença infecciosa. Entretanto, reservava o diagnóstico definitivo para depois.
Se a hipótese se confirmasse, enviaria um enfermeiro de confiança para a aplicação do soro adequado. Então, olha, gente, olha o quadro que está se desenhando. Eles levaram a amostra do material para ser examinada em laboratório e lá eles fecharam o diagnóstico de que doença que estava ocorrendo com o Júlio, que ele estava, né, chegando a um estado grave, né, com muita rapidez. Então, o diagnóstico, né, e o tratamento teria que ser à altura também. E seria necessário um enfermeiro para aplicar a medicação, né? Aplicar a medicação no Júlio, né? Ao sair, prometeu opinar dentro de algumas horas. Notificou ao pai agoniado que tudo lhe fazia crer tratar-se de garrotilho. Entretanto, reservava o diagnóstico definitivo para depois. Se a hipótese se confirmasse, enviaria um enfermeiro de confiança para a aplicação do soro adequado. Mantendo vigilância junto ao doentinho, o ministro recomendou-nos a Hilário e a mim acompanhar o pediatra, de modo a prestar-lhe colaboração possível ao nosso alcance. Então, olha só, gente, 2 médicos trabalhando naquele caso, né? Então, eles levantaram hipótese, mas eles ainda não tinham certeza. Será necessário um enfermeiro para ministrar o remédio. Então, logo o diagnóstico seja comprovado, né? Seguimos-lo sem hesitar. O crepúsculo, encharcado de uma garoa fina, caía rápido. Em minutos breves, atravessávamos o pórtico de vasto hospital, onde o nosso amigo procurou a sala em que certamente se recolhia para os trabalhos que lhe diziam respeito. Chegados a estreito recinto, fomos defrontados por uma surpresa que nos impunha verdadeira estupefação. Mário Silva, lembra, gente, do Mário Silva, o enfermeiro? Mário Silva, em seu traje branco, palestrava com Dona Antonina, que acomodava ao colo a pequena Lisbela, pálida e ofegante. Então, ao chegar no hospital, eles se depararam com Mário Silva atendendo uma paciente que era a Dona Antonina, né? Levando a filha lá, que também estava doente. A jovem senhora, né, a Antonina, a jovem senhora, que não mais víramos, aguardava o especialista, trazendo a filhinha à consulta. Amparadas por Silva, francamente atraído para a simpática visitante, ambas tiveram acesso a gabinete particular, onde o facultativo diagnosticou uma pneumonia. Antonina foi aconselhada a voltar de imediato ao ambiente doméstico para a medicação da filha. Mas aí, gente, é importante a gente relembrar desses personagens, né? O Mário Silva, né? Que o enfermeiro, né? Mário Silva, que foi o Esteves numa encarnação anterior, ele era casado com Lina, né? E a Antonina, agora, nessa encarnação, a Antonina era espírita. A Antonina tinha sido a Lola que foi casada com o Leonardo Pires, né? E o Mário Silva, ele teve um envolvimento com a Antonina no passado, o que passou a gerar um monte de problemas aí, né? Com relação ao Leonardo Pires. Então, o Mário Silva, ele teve um envolvimento com a Antonina no passado, e a gente vai ver que nessa encarnação, essa sintonia é mantida. Eles também sentem uma atração um pelo outro, né? Então vamos continuar o nosso texto aí. A penicilina devia ser ministrada sem qualquer dilação. Mário, demonstrando imenso carinho pela criança, prontificou-se a assisti-la. Traria um automóvel e atenderia ao caso pessoalmente. O chefe passeou o olhar pelo mostrador do relógio e aqueceu, né, concordou, ressalvando. Bem, você pode cooperar com as nossas clientes,
mas preciso de seu concurso em bairro distante às 22 horas. Gente, então olha só como é que está sendo o desenrolar da coisa. O Mário Silva estava sendo chamado para ir lá na casa do Amaro, né? O rapaz assumiu o compromisso de regressar a tempo e um táxi recolheu o trio, rolando na direção da casinha que visitáramos certa vez. Ante o inesperado encontro, sentimos necessidade de um entendimento seguro com o nosso orientador, né? Então, eles chamaram o Mário Silva para administrar o medicamento à criança. A Antonina, gente, ela vai fazer o Evangelho no Lar e vai convidar o Mário Silva para participar do culto do Evangelho no Lar na casa dela. Olha que interessante. Tornando ao quarto, onde o pequeno Júlio piorava sempre, fizemos breve relato do acontecido. Clarencio escutou com interesse e ponderou preocupado. Não podemos perder tempo. Dirijamo-nos à casa de Antonina. A lei está reaproximando os nossos amigos uns dos outros e Mário precisa fortalecer-se para exercitar o perdão. Os raios de ódio da parte dele podem apressar aqui o serviço inevitável da morte. Olha só, ele já estava fazendo uma preparação também para o Mário Silva, que iria se reaproximar daqueles outros espíritos que já estavam reencarnados, com quem ele tinha diferenças, né? Mas ele estava ali como, digamos, um veículo para ajudar. Então ele precisaria perdoar aquilo que ocorreu no seu passado, né? Corremos ao domicílio da valorosa mulher. Com efeito, depois de haver iniciado o tratamento providencial da menina, agora acamada, Silva fixava a dona da casa, perguntando a si mesmo onde vira aquele torturado perfil de Madonna. Guardava a nítida impressão de haver conhecido Antonina em algum lugar. Agradavelmente surpreendido, sentia-se ali como se fora em sua própria casa, e a simpatia não se patenteava tão somente no coração dele. A senhora e os filhos cercavam-no de atenções. O Mário Silva, gente, ele tinha um sentimento por Lola, naquela época, né, da época do Paraguai. Então, o Mário Silva, ele tinha um sentimento por Lola, mas ela era casada. Mas agora, nessa encarnação, quando na reencarnação de como Antonina, a história é outra, ela não está mais casada, né? Então, e a atração que eles têm continua. Então, olha a oportunidade que o Mário Silva está tendo, já que a Antonina agora é espírita, e ele sente uma atração, uma aproximação por ela, quando eles vão se aproximar, e ele vai estar mais aberto a receber aquilo que a Antonina falar. E olha só, ela vai convidá-lo para ele participar do culto do Evangelho no lar, né? Intimamente deslumbrado, o enfermeiro declarava de viva voz estar experimentando uma paz que há muito não conhecia, com que Antonina se regozijava sorrindo. Percebendo que Haroldo e Henrique se mostravam apaixonados pelas disputas esportivas, deu curso à animada conversação em torno do futebol, conquistando-lhes o carinho. A mãezinha, preparando o café, ingressava no alegre entendimento, de quando em quando, a fim de podar o entusiasmo dos meninos, quando a palavra deles se evidenciava menos construtivas. Então, na verdade, olha só, a Antonina estava ali, em cima dos filhos dela, porque no calor da discussão lá do futebol, esse negócio todo, a conversação podia ficar um pouquinho deturpada, eles podiam falar algum palavrão, alguma coisa assim. Então, se eles falassem algum palavrão, a conversa baixasse de nível, ela estava ali para corrigir, ela estava ali para impor limites. Então, olha só a responsabilidade de um pai e de uma mãe, né? De impor limites aos filhos quando começam a falar palavrão. E hoje a gente vê que na educação de hoje aí, isso aí passa longe.
Às vezes a criança xinga, fala impropérios, fala palavrões, e a mãe lá, ai, que gracinha, ah, meu filho é muito inteligente. Olha só, isso é uma grande bobagem, né, gente? Então, a criança, ela precisa de limite, ela precisa ser corrigida em suas más inclinações. Mas vamos continuar lá. Somente, é isso mesmo, né? Somente no recurso da afetuosa palestra, viemos a saber que nossa amiga se enviuvara. O esposo, segundo notícias recebidas de metrópole distante, havia falecido num desastre, vitimado pela própria imprudência. Então aí está, gente. Então, além da mãe, né, Antonina corrigir os filhos na hora em que eles falavam algum palavrão, o Mário e a Antonina se viam atraídos. E dessa vez, né, ela não estaria casada, ela já é viúva, né? Então, não haveria aqueles problemas conjugais, né? Lemos no olhar de Silva o contentamento com que obtinha semelhante informe. Começava a registrar insopitável interesse pela vida naquele ninho agasalhante que se lhe afigurava pertencer-lhe. Às 8 em ponto, Antonina, sem afetação, convidou com simplicidade. Senhor Mário, hoje temos nosso culto evangélico. Quer ter a bondade de partilhá-lo? Gente, olha só o que me chamou a atenção aí. Às 8 em ponto. Olha a responsabilidade da Antonina para com o horário do culto do evangelho no lar. E é isso que nós precisamos ao fazer o culto do evangelho no lar em nossas residências, nós precisamos ter aquela disciplina, o horário. Porque se a gente tiver a disciplina, manter o horário certinho, o nosso compromisso, os bons espíritos vão se aproximar. Porque os bons espíritos têm muito o que fazer. Imagina só, no horário combinado para o culto do evangelho, vão os bons espíritos estar lá, e devido aí a nossa indisciplina, a gente não está lá. Os espíritos estão lá com tanta coisa para fazer, eles assumem o compromisso para ir lá. E a gente, qualquer coisinha, né? A gente não vai. Ah, tem uma festa de aniversário, ah, recebi uma visita, ah, e não sei o quê, né? E não tem o culto do evangelho, né? Então, nós precisamos de desenvolver a disciplina. Se chegou uma visita, convida a pessoa para participar do culto. Se por acaso ela não quiser, fala, então você aguarda um instantinho aí, nós vamos fazer o culto, pelo menos 5 minutos, né? Vamos fazer o culto e depois a gente dá atenção. Né? É o nosso compromisso. Da mesma forma, o nosso compromisso com alguma atividade presencial na casa espírita. Às vezes, o tempo esfria um pouquinho, esquenta um pouquinho, chove um pouquinho, a gente parece que é feito de açúcar, né? Qualquer motivo é motivo para a gente não ir no centro, qualquer motivo é motivo para a gente não comparecer aos estudos, e a gente acaba perdendo essa conexão com os bons espíritos. E vão ficar sujeitos aqui à conexão com espíritos galhofeiros, espíritos brincalhões, obeteiros, espíritos que não têm nenhum compromisso com a disciplina. Então, olha só a importância desse ensinamento para nós. Então, continuando. Senhor Mário, hoje temos nosso culto evangélico. Quer ter a bondade de partilhá-lo? Incompreensivelmente feliz, o rapaz concordou de pronto. Né? Ele estava sentindo uma atração por ela e concordou. Né? A reunião nessa noite foi efetuada ao redor do leito de Lisbela, que não desejava perder o benefício das orações. Então, olha só, a Lisbela estava lá adoentada, acamada, então fizeram o culto lá no quarto dela, para ela poder participar mais diretamente. Um copo d'água pura foi colocado junto à cabeceira da pequenina. E, de Novo Testamento em punho, acomodados os companheiros, Antonina recomendou a Henrique fizesse a rogativa inicial. O menino recitou o Pai Nosso e em seguida pediu a Jesus a saúde da irmãzinha doente com enternecedora súplica. Vimos o nosso orientador acercar-se do recipiente de água cristalina, magnetizando-a em favor da enferma, que parecia expressivamente confortada ante a oração ouvida
e logo após, abeirar-se de Silva, que lhe recebeu as irradiações. Então estava lá os benfeitores espirituais magnetizando a água, dando um passe nas pessoas presentes ali, mesmo nos encarnados presentes. Então olha só a importância da água magnetizada. Às vezes a gente vai ao centro, vai tomar passe, logo depois do passe a gente bebe aquele copinho d'água. Por que a gente não leva uma garrafinha com água? A gente coloca lá o nosso nome, uma etiqueta lá, e deixa a garrafinha com água lá para ser magnetizada pelos espíritos. Aquela garrafa, ela vai ser, aquela água que está contida naquela garrafa vai ser transformada num medicamento. Especificamente para nós, que é diferente daquele copinho que a gente toma lá. A água está magnetizada em geral, né, de uma forma generalizada. Quando a gente leva um recipiente identificado com o nosso nome, né, deixa lá na sala de passe para que ela seja magnetizada pelos espíritos, ela vai ser magnetizada com o medicamento que a gente está precisando, né? Então vamos lá, eu me perdi aqui, mas eu vou continuar lendo aqui desse ponto, tá, gente? Vimos o nosso orientador acercar-se do recipiente de água cristalina, magnetizando em favor da enferma que parecia expressivamente confortada ante a oração ouvida, e logo após, abeirar-se de Silva, que recebeu as irradiações. Quem abrirá hoje o livro? Perguntou Haroldo com graciosa malícia, fitando o hóspede inesperado, né? Quem vai abrir o livro? Olhando lá para o Mário Silva. Certamente o nosso amigo nos fará essa honra, disse a genitora, indicando o enfermeiro. Mário, ignorando como expressar a felicidade que lhe fluía do coração, acolheu o pequeno volume, sob a atenção de Clarencio, que lhe tocava o busto e as mãos, influenciando-o para a descoberta do texto adequado. O moço, algo trêmulo na participação de um serviço espiritual inteiramente novo para ele, sem perceber o amparo que o envolvia, abriu em determinada passagem, qual se agisse a esmo, passando o livro a Antonina, que leu em voz pausada o versículo 25 do capítulo 5 das anotações do apóstolo Mateus. Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto te encontras a caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial, para que sejas encerrado na prisão. Então, olha só, a vista humana, né? Ele abriu o evangelho ao acaso, né? Claro que não foi acaso, ele foi orientado para abrir exatamente naquela passagem que vai falar para reconciliar com os adversários. Olha só, está programado pela espiritualidade o Mário Silva ir lá na casa do Amaro, com quem ele teve diferenças em encarnações anteriores, né? O próprio Júlio, né? Então, reconciliar com o adversário, exercitar o perdão. Ele já estava sendo preparado para isso, para que seu coração tivesse aberto a inclinações melhores. Agora, daqui para frente, né, vai falar do Evangelho. Mas vamos prosseguir. A dirigente do culto, que naquela noite se revelava mais retraída, pediu a interpretação dos meninos que, de modo ingênuo, se reportaram às experiências da escola, afirmando que sempre adquiriam a paz buscando desculpar as faltas dos companheiros. Haroldo asseverava que a professora sempre sorria contente quando lhe via boa vontade, e Henrique salientou haver aprendido no culto do lar que era muito mais agradável o esforço de viver em harmonia com todos. A palestra parecia ameaçada de esmorecimento, mas o nosso orientador aproximou-se de Antonina e, impondo-lhe a destra sobre a fronte, como que a impelia ao comentário justo. Então agora, gente, vai ser uma mensagem direcionada para o Mário Silva e para o Leonardo Pires também. Haroldo indagou a genitora de olhos brilhantes. Como devemos interpretar um inimigo em nossa vida? O menino replicou, sem pestanejar.
Mãezinha, a senhora nos ensinou que conservar um inimigo em nosso caminho é o mesmo que manter uma ferida perigosa em nosso corpo. A definição foi bem lembrada. Falou a viúva com espontaneidade encantadora. Sem a compreensão fraterna que nos garante o culto da gentileza, sem o perdão que ouvida todo o mal, a existência na terra seria uma aventura intolerável. Além disso, quando Jesus nos ditou a lição que recordamos hoje, indubitavelmente considerava que a razão nunca vive inteira a nosso lado. Se fomos ofendidos, em verdade, também ofendemos por nossa vez. Precisamos desculpar os outros para que os outros nos desculpem. Quando abraçamos o ideal do bem, compete-nos tentar, por todos os meios ao nosso alcance, a justa conciliação com todos que se encontrem conosco em desarmonia, prestando-lhes serviço para que renovem a conceituação a nosso respeito. Mais vale para nós o acordo pacífico que a demanda mais preciosa, porque a vida não termina nesse mundo, e é possível que, buscando a justiça em nosso favor, estejamos cristalizando a cegueira do egoísmo em nosso próprio coração, caminhando para a morte com aflitivos problemas. Coração que conserva rancor é coração doente. Alimentar ódio ou despeito é estender inomináveis padecimentos morais no próprio espírito. Então veja bem, gente, ela tinha dificuldades com seu ex-marido, que a abandonou, deixou-a com 4 filhos, com dificuldades financeiras. Ela trabalhava numa tecelagem, o salário não era bom, né? Mas aí, lá no passado, né? Quem foi a Lola? Lola havia abandonado o seu marido e os filhos. Mas agora, nessa encarnação com Antonina, ela está redimida, né? Ela conseguia viver aquilo que ela estava dizendo. Então, aquilo que ela falou, ela viveu aquilo, ela estava vivendo aquilo. E o Mário, ele indo lá na casa do Amaro, né? Esse enfermeiro, né? Que foi chamado para lá na casa do Amaro. O que vai acontecer quando ele chegar lá? Quando ele chegar lá, ele vai se deparar com a sua ex-noiva, que é a Zumira, né? E depois vai se deparar com o Júlio lá reencarnado também. Claro que vai vir uma repulsa de imediato, né? E ele não vai conseguir entender o porquê dessa repulsa, mas aquilo é tudo uma questão de sintonia, né? Das antipatias do passado. Então vamos continuar com o nosso texto, né? Para aproveitar o nosso tempo aqui. Silva estava pálido. Aquelas conclusões feriam-lhe fundo o modo de ser. Tão desajustado se revelou, escutando aqueles apontamentos que Antonina, em lhe registrando a estranheza, ponderou sorrindo. O senhor, de certo, nunca teve inimigos. O enfermeiro diligente será, sem qualquer dúvida, o irmão de todos. Sim, não tem adversários, gaguejou o moço constrangido. Mas na tela mental, sem que ele pudesse controlar a eclosão das próprias reminiscências, apareceram Amaro e Zulmira como os desafetos que ele, no âmago do espírito, não conseguia desculpar. Então ele falou, não, eu não tenho inimigos, mas lá no seu íntimo ele tinha, o Amaro e a Zulmira, né? Ele não conseguia desculpar a atitude dos dois em encarnações anteriores. Odiava-os, sim, odiava-os, pensou de si para consigo. Jamais suportaria um acordo com semelhantes adversários. Entretanto, a sinceridade da interlocutora encantava. Então, olha só a importância da gente falar aquilo que a gente vive. Que uma coisa é a gente falar palavras aí ao léu e viver totalmente diferente. Mas a Antonina, ela estava falando aquilo, mas ela vivenciou aquilo tudo. E
Então isso, gente, é o poder das palavras. Ela penetra, ela carrega, além das palavras propriamente ditas, as palavras carregam consigo energias elétricas dinâmicas que vão atuar sobre aquela pessoa, né? Principalmente quando as palavras são sinceras, são vivenciadas. Aquela viúva jovem, cercada de 3 filhinhos, superando talvez obstáculos dos mais inquietantes para viver, constituía um exemplo de quanto podia edificar o espírito de sacrifício. Em nenhum ambiente encontrara antes aquele calor de fé pura necessário às grandes construções de ordem moral. Além de tudo, laços de vigorosa afinidade impeliam-no para aquela mulher, com quem se simpatizara à primeira vista. Por mais vasculhasse as próprias lembranças, não conseguia recordar onde, como e quando a conhecera. Sentia, porém, que a palavra dela lhe impunha indefinível bem-estar. Então aí, gente, é o esquecimento do passado que a gente tem. A gente tem o esquecimento do passado, mas na realidade, né, a gente traz recordações instintivas que estão ali, que são importantes para a gente. Isso a gente não esquece, está presente de uma forma inconsciente. Fitando-a com enternecimento, perguntou: a senhora julga que devemos procurar a conciliação com qualquer espécie de inimigos? Então aí, gente, olha o trabalho que a espiritualidade está tendo para tentar remover o ódio do coração dele. Né? Então, vou repetir a pergunta dele. A senhora julga que devemos procurar a conciliação com qualquer espécie de inimigos? Sim, respondeu a interpelada sem hesitar. E quando os adversários são de tal modo inconvenientes que a simples aproximação deles nos causa angústia. Então, tentou lá. E quando os adversários são de tal modo inconvenientes que a simples aproximação dele nos causa angústia. Antonina compreendeu que algo doloroso vinha à tona daquela consciência que lhe ouvira a dissertação, ocultando-se, e obtemperou. Entendo que há sofrimentos morais quase intoleráveis. Entretanto, a oração é o remédio eficaz de nossas moléstias íntimas. Se temos a infelicidade de possuir inimigos, cuja presença nos perturba, é importante recorrer à prece, rogando a Deus nos conceda forças para que o desequilíbrio desapareça, porque então um caminho de reajuste surgirá para a nossa alma. Todos necessitamos da alheia tolerância em determinados aspectos de nossa vida. Antonina, nesse momento, gente, ela não fala por si própria. Quem está emitindo essa mensagem é o Clarencio. Mas ela fala o que ela vivenciou, o que dá mais ênfase à mensagem, mas ela está transmitindo uma mensagem de Clarencio. Né? Não se consegue o perdão se não tiver oração, não se tiver fé. Né? Ela repete isso. E a gente lembra do ensinamento de Jesus: vigiai e orai. Então, quando a nossa vigilância está falhando, né, quando a gente ainda nutre ódio, a gente percebe isso, que está nutrindo ódio, aí é hora de orar, pedindo forças para a gente tomar essas más inclinações. Mas vamos lá, então. Hein? Os olhos de Mário cintilaram. E quando o ódio nos avassala, ainda temos quando não desejamos? Né? E quando o ódio nos avassala, ainda mesmo quando não desejamos, inquiriu preocupado. Não há ódio que resista aos dissolventes da compreensão e da boa vontade. Quem procura conhecer a si mesmo, desculpa facilmente. Silva empalidecera. Antonina percebeu que o tema lhe fustigava o coração e, amparada por nosso instrutor, que a enlaçava paternal, rematou considerando. Um homem, porém, na sua tarefa, é um missionário do amor fraterno. Quem socorre os doentes, penetra a natureza humana e entra na posse de grande compaixão.
As mãos que curam não podem odiar. Olha só que frase, né? Bem forte. As mãos que curam não podem odiar. Então, nesse momento, Clarencio ele joga pesado também, né? Você não pode ter, né, dizendo para ele, você não pode ter pensamentos de ódio. Você precisa aprender a dominar os seus más instintos, as suas más inclinações. Você usa as suas mãos para curar. E ele, o Mário Silva, que vai usar as suas mãos para curar, ele vai até a casa do Amaro. Então ele estava sendo preparado para ter o seu coração mais acessível a essas mudanças. Continuando aí no texto, então. Em seguida, o primogênito da casa fez a prece de encerramento. A viúva serviu o café reconfortante, acompanhado de um bolo humilde. A conversação prosseguia animada. Todavia, o hóspede consultou o relógio e reparou que o tempo lhe exigia a retirada. Deu instruções a Antonina quanto à medicação da doentinha e pediu respeitoso para voltar no dia seguinte, né, no dia imediato, não somente para rever Lisbela, mas também para palestrar com os amigos. A senhora e as crianças aqueceram, né, concordaram felizes, afirmando-lhe que seria sempre bem-vindo. E Mário, com um sentimento novo a lhe brilhar nos olhos, seguiu dentro da noite como quem caminhava, tangido por abençoada esperança ao encontro de novo destino. Então aí a gente vê que o acaso não existe, né? Que tudo isso estava sendo planejado pela espiritualidade para promover o reencontro de Mário Silva, agora jamais aberto, né? Agora jamais receptivo a boas influências do bem, para que ele possa reencontrar os seus algozes do passado um pouco mais desarmado, que aí ele teria a chance de promover esse perdão, quebrando aquele círculo vicioso, quebrando aquelas algemas que os prendem no passado. E aí, gente, nós estamos assim até bem adiantados aqui no horário, né? Estamos com 47 minutos aqui de estudo. Então, nesses minutinhos aqui, vamos fazer uma reflexão. Que lição que a gente pode tirar desse capítulo, né? Várias lições, é claro, né? Mas uma lição que a gente pode levar para a gente refletir antes de dormir, né? Para a gente trabalhar isso, né, no nosso autoconhecimento, na nossa reforma íntima. Né? São várias lições, mas a gente pode destacar uma aqui. Né? Esse capítulo de hoje, ele nos dá um exemplo concreto da necessidade de nos harmonizarmos com a lei do amor. Porque essa lei do amor é uma imposição de Deus. Como é uma lei de Deus, não há como modificar, não há como essa lei ser contrariada. Né? A gente pode até resistir por algum tempo, mas a gente vai acabar sofrendo, né? Se não seguir a lei divina. Né? Então a lei do amor, que é uma lei divina, ela mostra que a espiritualidade superior, através dos mensageiros de Jesus, ela está sempre disposta a nos auxiliar nessa empreitada. Então, se a gente abrir pelo menos um pouquinho o nosso coração, se a gente tiver pelo menos um mínimo de boa vontade, e de vontade também, de odiar menos, se a gente der uma chance para nós mesmos, os espíritos superiores eles se aproximam e vão nos ajudar nessa empreitada, que é difícil mesmo a gente perdoar a quem nos prejudicou. Mas os bons espíritos vão nos ajudar. O Mário, né? Desafeto, né? O Mário, desafeto da família de Júlio, ele foi colocado no seu caminho para esta oportunidade de reconciliação. Né? E no estudo do Evangelho que ele participou, né, ele participou do culto do Evangelho, né, e naquele trecho estudado, né, ele não foi escolhido ao acaso, ele foi direcionado pelo Clarencio. Né?
é acaso na nossa visão, né? Mas, na verdade, ele foi selecionado por Clarencio. E aquele trecho, ele trazia o ensinamento de que ele, né, o Mário Silva, naquela hora, era o que ele mais precisava, que é a necessidade de reconciliação com o seu adversário, enquanto está a caminho com ele, enquanto está naquela encarnação com ele, para não deixar de passar aquela oportunidade. E esse ensinamento evangélico, ele repercutiu tão fortemente no enfermeiro, né, que o levou a refletir sobre o tema, né, e, ao mesmo tempo, o preparando para enfrentar o desafio, a prova que ele vai ter também, né? É um desafio com... Como é que será que ele vai se defrontar dentro de pouco tempo com a Zulmira e com o Amaro, né? Será que ele vai ser capaz de prestar auxílio àqueles que foram desafetos no seu passado, né? Ele está tendo a chance de ir lá ajudar e ministrar remédio no Júlio. Será que ele vai conseguir? Né? Será que ele vai conseguir superar as suas inclinações más? Então é isso que a gente, né, vai deixar aí para as nossas reflexões, para o esforço que muitas das vezes a gente precisa fazer, porque isso que aconteceu com o Mário Silva acontece com a maioria de nós. É um tipo de reencarnação. Essa reencarnação de Júlio é uma reencarnação que é a mais comum do planeta. Nós estamos um planeta de provas, um planeta de expiações. Então é muito comum esse tipo de reencarnação, esse tipo de espíritos com quem a gente conviveu no passado e não tem uma boa convivência, a gente vai estar tendo a chance de interagir com esses espíritos reencarnados novamente, né? Então nós precisamos realmente ficar desarmados, ficar abertos ao perdão, né? A deixar essas ofensas para lá, para a gente poder reparar e poder continuar prosseguindo, né? Quebrar esse círculo vicioso, nos libertando dessas amarras do passado. E assim a gente construir um presente melhor e, consequentemente, um futuro mais redimido. Então, queremos agradecer aí a você, a sua paciência por estar aqui conosco esse tempo, e fica o convite para a semana que vem a gente estudar mais um capítulo do livro Entre a Terra e o Céu, agora já na reta final, tá ok? E sempre que possível, procure comparecer lá no CESLUZ para que a gente possa fazer esses estudos de forma presencial, que é muito mais rico, é muito mais participativo, a gente cresce muito mais. Então vamos, nesse momento, rogar a Jesus, nosso guia, nosso modelo, nosso irmão maior, para que nos oriente, para que nos apacente, para que quando formos dormir, possamos nos encontrar com bons espíritos, possamos reabastecer nossas energias de forma salutar, para estarmos aptos no dia seguinte a prosseguirmos na nossa jornada rumo à nossa redenção individual. Muito obrigado, Senhor Jesus. Muito obrigado, espíritos amigos. Agradecemos mais esta oportunidade. Fica conosco hoje e sempre. Que assim seja. Então terminamos por hoje e semana que vem esperamos poder prosseguir esse estudo. Tchau.